Olá, alguém chegando por aí? Oiê, quem tá chegando? Oi, mana, tudo bem? Como é que tá? Cadê o resto da mulherada? Vamos esperar mais uns minutinhos. Ó, a Neuza tá assistindo. Oi, Neuza. Bem-vinda. Bem-vinda. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos pra ver quem mais entra, para as gurias chegarem. Enquanto as gurias não entram, vamos entrando na presença do Senhor, vamos louvando a Deus, vamos agradecendo pelo dia de hoje, vamos ir agradecendo por a gente chegar até aqui, para a gente poder estar juntas nesse momento. Vamos ir agradecendo por tudo que a gente conseguiu até agora. Vamos esperar as gurias entrando. Daqui a pouco as gurias vão entrando aí e vamos fazendo a nossa live aí. Por enquanto é só nós duas, Neuza. Tá conseguindo me ouvir bem, Neuza? Tá bom o som? Se precisar, eu coloco o fone daí. Tá me ouvindo bem, Neuza? Consegue me ouvir bem? Acho que a mana abandonou nós. Tá conseguindo escutar o louvor? Neuza, é só eu e tu. Converse comigo por enquanto. Até que o pessoal chegue mais. Até que o resto da galera entre aí. Vamos ver. Teremos mulheres. Ah, mana, tu tá aí? Eu achei que tu tinha sumido. Tá me ouvindo bem, mana? Gurias, que saudade de estar junto de vocês, de nós ter uma célula junto, de nós estar na mesma presença, de a gente poder estar adorando o Senhor. Eu tô com muita saudade disso e eu creio que vocês também devem estar estranhando esse tempo. Mas, infelizmente, é um tempo necessário que estamos tendo. E logo, logo tudo isso passa
e a gente vai estar juntos de novo, tomando aquele chimarrão, tendo aquela célula gostosa, porque eu sei que nada como a gente tá juntas, né? Nada melhor do que a gente tá juntas. Então, nesse momento, vamos entrar na presença do Senhor. Vocês estão escutando bem o louvor? É aquilo que tá rugindo dentro de mim hoje, sabe? Querendo me afogar na presença do Senhor. Esse tempo tem sido muito bom para buscar mais a presença do Senhor. E eu creio que tudo aquilo que eu recebo, a intenção é que seja derramado sobre a vida de vocês e que vocês recebam isso também. Então, eu sei que essa busca que eu tenho feito, ela é para que vocês também venham ser edificadas, que vocês também venham ser cheias da presença do Senhor. Então, vamos buscar incessantemente a presença do Senhor. Vamos aproveitar esse tempo de reclusão, esse tempo em casa, para a gente buscar cada vez mais. E nada melhor do que a gente começar louvando a Deus. Nada melhor do que a gente começar buscando a presença daquele que vai nos conduzir nessa noite. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Senhor, que nos conduza essa célula, Senhor, que tu toque no coração daquelas mulheres, Pai, para que elas entrem nessa live, para que elas venham ser edificadas diante da tua palavra, Senhor, para que elas venham, Senhor, ser mulheres curadas diante de ti, Senhor, que elas venham ser mulheres transformadas, Pai, diante de ti. Pai amado, flua de dentro de nós, Senhor. Nós queremos, Pai, sentir a tua presença nessa noite. Vem, Senhor, cuida de cada mulher aqui hoje, Senhor, que estiver nos assistindo, nos acompanhando, Pai amado. Leve essa palavra, Senhor. Nós não temos fronteiras hoje, Senhor, diante de ti. Então, nada nos impede de levar a tua palavra, Senhor. Vem, Senhor, e faça grandes coisas conosco, Senhor. Faça grandes coisas através de nós, Senhor. Nos use conforme a tua vontade, Pai. Conforme aquilo que tu tem para cada uma de nós, Pai querido. Que tu venha, Senhor, fazer grandes coisas, Pai. E essa noite, Senhor, a tua palavra seja exaltada, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e consagramos a ti, Senhor, esse tempo em comunhão, Pai amado. Vem cuidar de cada mulher, de cada família representada nessa noite, Senhor. Que tu possa, Pai amado, ser a diferença nas nossas vidas. Que tu possa tomar o teu lugar em nós, Senhor, e que a gente possa ser uma ferramenta tua, Senhor, para que pessoas possam ser edificadas e transformadas, assim como tu transforma o nosso coração, Senhor. Pai, cuida de nós, nos dá direcionamento nessa noite, Senhor. Faz a diferença em nossas vidas, Pai amado. Nós te adoramos e consagramos a ti esse tempo, em nome de Jesus. Amém. 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 Cadê o resto do povo? O povo hoje ficou com frio e não quis entrar na live, será? Mas não tem problema, porque se vocês estão aqui é porque é para vocês escutarem essa palavra, né? Eu creio que nada é por acaso. Eu creio que o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, na minha, na de vocês. E a palavra de hoje não vai ser diferente daquilo que a gente já vem tratando no decorrer da semana, no decorrer dos meses, que é a gente andar nos caminhos do Senhor. E esse é, inclusive, o título da nossa célula hoje, Os Caminhos do Senhor. Diz lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar, e por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. E tem também uma passagem lá de Provérbios 16, 25, que diz assim: Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Vocês já pegaram um caminho errado?
Vocês já erraram o caminho por onde vocês estavam indo? Essa palavra é muito forte. Bem-vinda, Antoninha. Antoninha está entrando aí, bem-vinda. Seja bem-vinda, estamos começando a nossa célula e estamos falando sobre os caminhos do Senhor. Tá muito alto o som, gurias, vocês vão me orientando aí, porque daí, pra mim, aqui tá bom, mas se pra vocês estiver atrapalhando a palavra, fica melhor eu baixo mais um pouquinho aqui, deixo só no fundinho. Então, eu vou contar uma historinha pra vocês. Uma certa pessoa, ela foi viajar e acabou pegando uma estrada errada. E andou 300 quilômetros até perceber que tinha errado o caminho. E então ela retornou para poder pegar o caminho certo. Essa brincadeira dela aí custou 600 quilômetros, 300 de ida no erro, 300 de volta para acertar o caminho. E a gente sabe que 600 quilômetros não se faz com um piscar de olhos, certo? Então essa viagem custou tempo, com certeza custou muito dinheiro, porque 600 quilômetros num dia, muitas vezes, dependendo do horário, a gente tem até que pousar em certo lugar, gastar com um hotel, uma alimentação, com certeza, porque 600 quilômetros tu leva umas 8 horas, de repente, 10 horas, para fazer, vocês pensem, um dia inteiro perdido. Então, houve um custo de várias coisas nesse erro para acertar o caminho novamente. E com certeza, se essa pessoa tinha compromisso, ela perdeu, porque ela errou o caminho. Esses versículos que eu li, eles nos retratam e nos ensinam que muitos caminhos parecem bons aos nossos olhos. Bem-vinda, Ari! Eles parecem bons aos nossos olhos e eles acabam sendo caminhos de morte, como diz na palavra. E bem-vinda, Isaura. Por que caminho de morte? Eu até anotei aqui e botei uma interrogação. Por que caminho de morte? Porque a Bíblia fala que parecem caminhos bons aos olhos dos homens, mas é um caminho de morte. Porque se a gente erra o caminho, a primeira coisa que morre é a nossa paz. Concorda comigo? Vocês imaginem a gente pegando um caminho, errando esse caminho, como a história que eu contei, que a pessoa errou 300 quilômetros. Foram 600 ida e volta. Vocês imaginem como estava a cabeça dessa pessoa, sabendo que pegou o caminho errado, sabendo que está cansada, sabendo que está desgastada, gastando talvez um dinheiro que nem tenha. Então essas coisas, elas roubam a nossa paz e elas matam a nossa tranquilidade. E o que a palavra do Senhor hoje tem para nos dizer é que caminhar com Deus é seguirmos aquilo que Ele tem para nós, a vontade dEle para nós. Todas aí que estão na live hoje são mães. E qual de vocês desejaria um caminho errado para um filho? Qual de vocês ensinaria um caminho errado para o seu filho? Nenhuma de nós. A gente quer o quê? O caminho melhor para o nosso filho. Muitas vezes, para te mandar o teu filho para o colégio, um exemplo, a minha mãe, quando eu comecei a estudar, me ensinou a ir por um caminho que era seguro. E no decorrer do tempo no colégio, eu aprendi os atalhos. Mas os atalhos, eles eram perigosos, eu tinha que passar no meio de árvore, no meio de mato, muitas vezes para ir. Mas a minha mãe me ensinou, às vezes, um caminho um pouquinho maior, uma voltinha um pouquinho maior, me economizaria 5 minutos. Era a diferença. Mas aos meus olhos, o atalho era grandes coisas. E o atalho, muitas vezes, me trouxe muita lamentação, muita tristeza, sabe? Porque eu passei muito medo. Eu fui muito assustada por pessoas naquele caminho. Eu enxergava pessoas e a gente não sabia, era criança, não sabia a índole das pessoas. Então, hoje, olhando para essa palavra, assim, eu vejo aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para nós, muitas vezes a gente acha que é errado. A gente acha que não está certo.
e é o caminho melhor para nós, que não vai nos roubar a paz se a gente pegar o caminho errado, porque o caminho errado vai nos trazer consequências. E a gente tem algumas coisas hoje para aprender a não errar esse caminho, porque vocês concordam comigo que é muito difícil, que é muito desgastante a gente errar o caminho, a gente ter que fazer um percurso dobrado, a gente ter que muitas vezes retornar ao ponto de partida e recomeçar. Não é difícil fazer isso, gurias. Quantas vezes a gente precisa fazer isso no decorrer da nossa vida e isso nos mata a nossa paz, mata a nossa parte financeira, muitas vezes que a gente precisa gastar muitas vezes o que não tem. Muitas vezes numa emergência a gente pega um caminho com o dinheiro contado para aquela viagem, e se a gente errar o caminho, se foi os nossos recursos, e aí muitas vezes a gente clama daí a misericórdia. Senhor, vem meu caminho, Senhor, vem meu encontro, Senhor, me abençoa, me cuida, me protege, me guarda, me leva até o meu destino. Mas aí a gente precisou errar o caminho muitas vezes e passar por um aperto para a gente lembrar isso. E uma das coisas que a gente precisa é conhecer os caminhos de Deus. Lá em Isaías 55, 8 e 9 diz assim. Parei que eu consegui errar aqui a minha passagem. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui, Deus está dizendo pra gente o que a gente precisa. Qual é o caminho dele? Qual é o caminho a seguir com ele? Ele está dizendo pra gente que a gente precisa conhecer o caminho dele, porque ele já conhece o nosso, mas nós não conhecemos o nosso caminho. Nós precisamos conhecer o caminho que Deus tem para nós. Nós precisamos conhecer a palavra. Como que a gente vai conhecer os caminhos de Deus? Lendo a Bíblia. A Bíblia vai nos ensinar. A Bíblia é o nosso manual. Ele é o manual da vida que Deus tem para nós. E a gente muitas vezes precisa parar, respirar e ler a Bíblia. E ali está escrito aquilo que Deus tem para cada uma de nós. E com certeza aqui está dizendo, porque os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. A gente tem que aprender a ouvir. E muitas vezes a gente vai ouvir a palavra do Senhor, a voz interior que Deus tem para falar no nosso coração, lendo a Bíblia. Porque lendo a Bíblia a gente vai conhecer. Vocês concordam comigo que quando a gente compra qualquer coisa que a gente compra, um eletrodoméstico, um eletrônico, vem um manual de instrução. Até mesmo um celular, quando a gente compra, não vem um manual de instrução de como funciona, como a gente vai usar. Pois é, a nossa vida, a nossa caminhada com Deus é assim também. E o nosso manual é a Bíblia. E não tem como a gente querer aprender a caminhar, dizer que sabe caminhar com Deus, se a gente não lê a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia para conhecer o que a gente tem nas mãos. Para saber usar aquilo que Deus tem para nós. Para saber usar essa vida com Deus. Para a gente aprender que Deus só quer coisas boas para nós. Qual o pai que deseja o mal para o seu filho? E não somos todos filhos de Deus? Então, clamamos a Ele quando precisamos. E por que não conhecemos Ele? Por que não buscamos nele? E a leitura da Bíblia, ela nos traz com exatidão aquilo que Deus tem para nós. Lá em Provérbios que eu li, capítulo 4, 11 e 12, que fala que no caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar, por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Está dizendo que se a gente conhecer o caminho do Senhor, os nossos pés não vão se confundir aonde pisar. A gente não vai tropeçar. A gente vai ter um caminho reto.
que é aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor está nos chamando hoje, para a gente caminhar conforme a vontade dele. E temos mais uma coisinha, não basta a gente só conhecer a Bíblia, só conhecer o caminho. A gente precisa parar de insistir naquilo que não dá certo. Muitas vezes a gente fica teimando com Deus. E lá em Provérbios 16, 25, que eu li no começo, diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Qual é essa morte? Tudo aquilo que a gente já comentou. A morte da nossa vida financeira, a morte da nossa paz, da nossa tranquilidade. Muitas vezes a morte de tudo aquilo que a gente conhece. Porque pegar um caminho errado nos mata por dentro, muitas vezes. Tem um ditado que diz que no fim tudo dá certo. Vocês já ouviram isso, né? Pois é, mas esse tudo só vai dar certo se for o caminho certo. Porque se pegar o caminho errado, não tem como no final dar certo. Não acerta no meio do caminho. Porque não tem como tu pegar um caminho errado e no meio do caminho tu voltar e recomeçar. Vai ter uma volta, vai ter um recomeço, vai ter um início. Então esse ditado é só se o caminho que a gente pegou tá certo, porque às vezes o caminho certo ele nos traz algumas dificuldades para serem passadas. Às vezes o caminho é um pouquinho mais longo do que a gente espera, mas ele é o caminho certo. E aí, no fim, tudo dá certo. Mas se não é o caminho certo, não adianta. Ou a gente vai até o final e se arrebenta, ou a gente para e recomeça. E às vezes a gente insiste pelo caminho que não é de Deus, mesmo quando dá tudo errado. Vocês concordam? Quantas de nós já fizeram isso? Muitas vezes eu fiz isso. De teimar por um caminho que não era o certo. E daí nada tinha fim. Nada, parecia que não ia para frente. Parecia que tu andava como se tu andasse numa esteira, que tu não chega a lugar nenhum. A gente anda numa esteira para fazer um exercício físico, mas a esteira tá parada e a gente tá correndo, ou muitas vezes andando, sem sair do lugar. A gente só tá fazendo o exercício para queimar a caloria, mas a gente não tá com o objetivo de chegar a algum lugar. Concordo? A Bíblia diz que os caminhos de Deus é perfeito e de paz. Ou seja, os caminhos que a gente pega, os caminhos que a gente segue, eles são perfeitos, ele tem que nos trazer paz. A gente tem que chegar a algum objetivo e esse objetivo tem que nos dar paz. Ele tem que nos trazer algo de bom. Se a gente não está tendo isso, vamos parar e refletir que não é esse o caminho certo. E a gente tem, a gente percebe isso. Vocês não concordam que às vezes é por orgulho que a gente não quer recomeçar? Às vezes é por orgulho que a gente não quer se dedicar ou retomar o caminho de Deus, retomar o caminho certo. Nem sempre é fácil, né, gurias? É difícil a gente reconhecer que errou. Meu Deus, eu sei porque isso é o orgulho e a gente se deixa levar muitas vezes pelo orgulho. O orgulho nos faz, depois de pegar o caminho errado, nos dificulta a recomeçar. E não é fácil, sabe, desistir de algo que já está dando errado. Porque a gente tem a intenção de que aquilo vá resolver no final. Não é assim. Ninguém pega um caminho errado porque quer. Muitas vezes a gente acha que no final vai dar certo. Mas como eu já falei antes, se não está dando certo, vamos parar e analisar. Vamos buscar em Deus. Às vezes falta a gente parar para ouvir. Porque Deus manda sinais, Deus manda alguém falar, Deus fala contigo de várias maneiras. Mas o problema é que a gente não para escutar muitas vezes. E aí a gente fica se batendo por caminhos errados, caminhos tortuosos, coisas que não precisaria a gente passar, coisas que não precisaria a gente sofrer. Mas muitas vezes é o orgulho. A palavra desse mês na igreja é remover o fermento.
E orgulho é um fermento que quanto mais cresce, mais nos afasta de Deus, mais nos afasta daquilo que o Senhor tem para nós. E escolher andar nos caminhos do Senhor é uma coisa que a gente precisa remover vários fermentos, principalmente o do orgulho, o da obediência, porque às vezes a gente precisa obedecer. Quando eu desobedeci a minha mãe pelo caminho do colégio que eu tinha que ir, eu sofria consequências, gurias. Porque muitas vezes eu chegava em casa chorando, com medo, apavorada. Tinha uns negocinhos que caía assim no meio dos eucaliptos. E uma vez me mentiram que se eu pisasse naquilo, viraria uma cobra. Vocês imaginem eu com 6 anos passando por isso. Então, eu ia chorando do colégio até lá. Mas ninguém me obrigava a pegar aquele caminho. Eu pegava porque queria. Eu poderia ir por onde a minha mãe me ensinou, que era um pouquinho mais longo, mas era um caminho seguro. Não tinha aquelas coisinhas das pinhas que eu, na minha inocência, me mentiram e eu acreditei. E às vezes é assim com Deus. Deus está nos ensinando um caminho, nos dando um caminho, e a gente pega outro caminho, que não é o que Ele colocou na nossa frente. E aí alguém vem e nos diz, e nos bota medo, nos bota pavor, nos bota terror. E a gente, em vez de parar e retroceder, tá vendo que não dá certo, tá vendo que não vai para frente, em vez da gente parar e recomeçar e ouvir a voz do Senhor, o que a gente faz? Bem-vinda, Adri! Seja bem-vinda na célula, no nosso grupo. E às vezes o que a gente faz? A gente continua. A gente continua chorando muitas vezes, como eu fazia. A gente chega no final estressada e olha para trás e vê que não deu certo. E às vezes a gente tem que voltar. E aí, voltar por um caminho onde tu vai pisar e vai virar cobrinhas, gurias, era isso que eu pensava. E era, pra mim, na minha mente de criança, era uma tortura aquilo. Mas muitas pessoas iam por ali e queriam que eu fosse junto. E eu era Maria, vai com as outras. Eu ia, não tinha opinião própria. Eu não obedecia a minha mãe. A minha mãe me dizia, vá pelo outro lado. Era uma voltinha assim, de 3 quadras que eu tinha que dar para ir pelo caminho certo. E muitas vezes eu ia pelo caminho errado. E aí eu chegava chorando, eu fazia fiasco na rua. E a nossa vida com Deus, às vezes, para pegar um caminho tortuoso, é bem assim. A gente acha que porque os outros estão fazendo, para nós vai dar certo também. Mas às vezes a gente não esquece de olhar. E isso é uma coisa muito séria, gurias. A gente não olha. A gente tem mania de, vamos, segue o fluxo, né? Vamos seguir o fluxo. Mas a gente não vê que o fluxo às vezes não tá dando certo. O fluxo tá parando logo ali na frente, tá dando um congestionamento ali na frente. Por que tá dando um congestionamento ali na frente? Porque não deu certo o caminho. O caminho precisa dar certo. O caminho precisa nos trazer paz. E tem mais um item ainda para passar para vocês hoje. Que a gente precisa escolher e decidir andar pelos caminhos de Deus. E isso é muito sério. Porque diz assim, ó, na palavra, eu até vou ler para vocês. Lá no Salmo 119:30, para quem quiser acompanhar, diz assim: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Os teus juízos é aquilo que está certo, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que é certo nós seguirmos. E lá em Provérbios 3:5-6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É tudo que a gente vem falando, que muitas vezes a gente está andando no caminho errado e a gente não quer ouvir Deus dizendo para nós: minha filha, volta que o meu caminho é melhor. Volta e anda 2 quadras a mais e pega o caminho certo, que não vai te trazer sofrimento, não vai te trazer ansiedade, não vai te trazer desgaste emocional. Pega o caminho certo. Só que a gente precisa decidir isso. E a decisão é nossa. Porque não adianta a gente conhecer os caminhos e a vontade de Deus e não caminhar por eles. Eu leio a Bíblia, conheço aquilo que Deus tem para mim.
Aceito a vontade de Deus, mas não decido andar pelo caminho que Ele tem por mim. O Salmo 119 diz que nós somos o que decidimos e escolhemos. Somos nós que decidimos e escolhemos andar pelos caminhos do Senhor. Tanto os caminhos como a vontade de Deus, ela nos é oferecida, ela não é imposta. E isso precisa ser bem claro para nós. Andar nos caminhos do Senhor não é imposição, não é te apontar dedo, não é te dizer o que tu tem que fazer. É a gente ouvir a voz que vem de cima. Bem-vindo, Joab, então, à nossa célula. Bem-vindo, seja bem-vindo, pode vir sempre, sempre será bem-vindo. Caiu aqui, vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Porque caiu aqui pra mim, deu um pane. Mas, retomando, estão todas aí? Vocês estão me ouvindo, meninas? E menino? A gente precisa ter essa decisão de que as coisas estão acontecendo, sabe? De que Deus tem algo para nós. De que Deus, a gente precisa saber o que Deus tem para nós e a gente precisa decidir andar com Deus. A gente precisa escolher esse caminho e a gente precisa andar com Deus. Deus, ele não, Deus, ele é cavalheiro, gente, ele é amor. Ele não vai arrombar e nos obrigar a nada. Ele vai nos ensinar. E a partir do momento que a gente aprende, vocês concordam comigo que quando a gente aprende a ler e a escrever, a gente nunca mais esquece? Então, assim, é os caminhos com Deus. Depois que você aprende a caminhar com Deus, depois que você escolhe caminhar com Deus, você não esquece mais. E não é difícil, não é imposto nada para mim. Tudo é permitido, mas algumas coisas não me são lícitas, porque eu não quero pegar o caminho torto. Eu não quero pegar o caminho errado. E vocês concordam comigo que há dois caminhos. Mas a gente não pode colocar o pé e andar por duas estradas, certo? A gente não consegue. A gente precisa ter os pés sólidos num caminho só. E esse caminho vem através do conhecimento de Deus. Vem de como a gente conhece a Deus. Como tem sido as minhas decisões. E não é fácil, gurias. Não é fácil a gente decidir muitas vezes. E como eu falei no início dessa live, o nosso orgulho nos impede a ter grandes conquistas. O nosso orgulho impede que a nossa caminhada seja mais longa, porque ao invés da gente buscar algo grande, a gente fica murmurando em algo pequeno e que está errado e que não está certo. A gente fica murmurando muitas vezes, andando no caminho errado, a gente fica atrasando mais ainda a nossa caminhada. A gente atrasa a nossa caminhada murmurando, reclamando, maldizendo muitas vezes. Isso não é um caminho de paz. Vocês acham que esse é o caminho do Senhor? Um caminho aonde me traz tudo essa confusão de sentimentos, ele não é o caminho de paz. Aonde eu preciso estar murmurando, reclamando, maldizendo, amaldiçoando muitas vezes, espraguejando muitas vezes, num bom português, não é um caminho de paz. Deus tem para nós um caminho de paz. É um caminho perfeito. As dificuldades que aparecem no caminho é para nos ensinar. É muitas vezes para nos edificar. Muitas vezes a gente acha que a dificuldade vai nos fraquejar. Não, às vezes a dificuldade andando pelo caminho do Senhor, ela serve para nos fortalecer. E ela passa. É só uma nuvem que passa. Porque se a gente pega um caminho errado, a gente anda sobre uma nuvem de incerteza, de contradição, de angústia, de esgotamento. E não é isso que Deus quer para nós. Então hoje é uma noite para a gente parar e refletir os caminhos que a gente está pegando. Aonde eu estou indo está me dando que retorno, que resultado? Aonde eu estou chegando? Aonde eu vou conseguir chegar? É o objetivo? É aquilo que Deus tem para mim?
Tá cansada de tentar várias coisas sem resultado esperado? Tá cansada de colher frustração, desânimo? Tá cansada de insistir com aquilo que não tá dando certo? Porque a gente, se tem uma coisa que mulher é insistente, a gente insiste muito naquilo que não dá certo. E a gente é mestra nisso. Mas eu queria te perguntar uma coisa essa noite. Você está disposta a mudar? Você está disposta a sair dessa zona de conforto? Porque a gente acostuma. A gente acostuma. Muitas vezes a gente acostuma. Eu tive uma certa época, eu tive uma crise de enxaqueca. E o médico me deu um remédio para controlar a crise da enxaqueca. Quem tem enxaqueca sabe que a crise de enxaqueca ela é terrível. E aí, para controlar a crise de enxaqueca, eu passei 3 meses, gurias. 3 meses com dor de cabeça. Eu deitava e acordava com dor de cabeça. E chegou um ponto que eu acostumei com a dor de cabeça. 3 meses com aquilo para mim fazia parte da minha vida. E chegou, aí o médico falou assim, não, Ana, tá errado. Não, tu não pode ter dor. A crise não pode vir, mas tu também não pode sentir dor. E aí ele tirou o remédio e eu precisei ter uma crise para que a dor passasse. Muitas vezes a gente está tomando o remédio errado e está nos causando a dor e a gente está acostumando com ela. E às vezes quando a gente vai e diz, Pai, me ajuda, Senhor, me socorre, Deus está tendo a mesma atitude que o médico teve comigo. Ana, eu preciso deixar que tu sinta a crise para que isso passe, para que isso seja removido da tua vida. E essa é uma noite que Jesus está te dizendo. Você quer continuar com a dor? Ou você quer mudar? Ou você quer viver a vontade de Deus? Andar pelos caminhos do Senhor? É uma noite de decisão. Muitas vezes vai doer. Vai. A gente vai sair da nossa zona de conforto. A gente vai sair da nossa rotina, daquilo que a gente está acostumado. Mas eu garanto que a vida sem dor é bem melhor. Eu não sei por que essa história veio, porque essa história da minha enxaqueca nunca falei pra ninguém, eu acho. E isso tem lá seus mais de 20 anos que isso aconteceu. E é uma coisa que marcou. E a gente pode usar isso como exemplo do que Deus faz na nossa vida. Ele nos tira a dor. Ele nos trata na raiz. E andar nos caminhos do Senhor é uma decisão. Então eu queria dizer para ti hoje, decida nessa noite mudar. Decida parar com aquilo que está dando errado na tua vida. Decida sair da zona de conforto. Sai da zona de murmuração. Quebra teu orgulho hoje e recomeça. Muitas pessoas conhecem os caminhos de Deus e não querem andar por teimosia. Porque estão fazendo o que eu fazia lá na minha infância. A minha mãe dizendo para mim por um caminho e eu ia por outro. Porque as outras pessoas iam pelo outro. Porque eu achava que a maioria estava certa e a minha mãe estava errada. Assim é a nossa vida com Deus. A gente acha que às vezes Deus está errado. A gente tem mania de querer saber mais do que aquele que conhece o nosso amanhã. Porque a gente não diz que o nosso amanhã a Deus pertence. Então, decida hoje. Decida essa noite a transformar a tua vida. Decida essa noite a ser diferente. Decida conhecer os caminhos de Deus lendo a Bíblia, buscando mais intimidade com Deus, fazendo o teu devocional, fazendo a tua conversa diária com Deus, que é a tua oração. Não precisa ser uma regra orar. Orar é uma conversa com Deus e isso nos traz intimidade com Ele e nos faz ouvir melhor a voz dEle. E a voz dEle é os caminhos que Ele tem para nós. Às vezes a gente precisa aprender a ouvir isso. Pare de insistir com o que não está dando certo. Busque o caminho de paz. Busque o caminho que vai trazer paz para ti. Busque o caminho que vai trazer transformação na tua vida. Busque ter uma direção. Busque aquilo que você vai conseguir terminar. Porque às vezes a gente fica insistindo no erro e o erro nos faz andar em círculo e a gente não sai dali. E busque escolher e decidir, porque nada é imposto.
ele é oferecido. Essa noite, Deus está te oferecendo isso. Deus está oferecendo para você um novo caminho, uma nova opção. E decida essa noite buscar esse caminho. Decida essa noite no teu coração, abra teu coração para que Jesus venha e possa fazer uma transformação, possa falar contigo. Porque às vezes, além de pegarmos o caminho errado, ainda enchemos a mochila de mais peso. Desnecessário. Hoje eu ouvi uma ministração sobre isso que me chocou, sabe? E eu fiquei fazendo a relação com a palavra e realmente Deus falou comigo. Às vezes a gente ainda bota mais peso além do que já tem de pegar um caminho errado. Ao longo de um caminho errado a gente ainda vai achando mais peso para colocar. E então, essa noite a palavra ela é mais curta, mas ela é mais forte para nós. Ela é uma coisa para nos impactar. Ela veio para nos impactar, para nos fazer sermos mulheres transformadas, diferentes, para decidirmos pelas coisas que Deus tem para nós. Eu queria hoje que essa noite você refletisse em como está o teu caminho, por onde você está andando. Que caminho é esse? Você está chegando a algum lugar? Ou você está andando numa esteira, sem chegar a lugar nenhum, sem chegar a objetivo nenhum? Então pare essa noite e pense. E eu vou te convidar agora a escutar um louvor, para que você possa abrir o teu coração e para que você possa deixar o Senhor entrar nele e terminar essa boa obra que ele começou essa noite. E esse louvor diz que a casa é sua, pode entrar. Feche teus olhos aí onde você está. Diga para Jesus que ele é bem-vindo aqui. Diga para Jesus que a casa é dele agora. Que ele pode. Decida isso essa noite. Se esvazie de tudo que você conhece, de tudo que você acha que sabe, e deixe ele entrar e falar no teu coração. As minhas palavras não vão te convencer, mas a presença do Senhor junto ao teu coração nesse momento vai fazer a diferença na tua vida. Eu sei disso. Eu sei porque essa diferença foi feita na minha vida. E eu tenho hoje uma vida muito melhor, porque eu tenho uma vida de paz. Não tenho ausência de problemas. Eu não quero vender para vocês uma felicidade eterna. Eu tenho problemas, mas como eu sempre digo para vocês, os problemas são mais fáceis de passar. Eles são mais suportáveis. Eles não me destroem. E essa noite, o Senhor está te chamando para isso. Para que você abra as portas do teu coração. Para que Ele venha ser a diferença na tua vida. Para que Ele venha te ensinar o caminho correto. Para que Ele venha te ajudar a passar pelas dificuldades. Para que Ele venha te amparar e te pegar no colo. Então feche teus olhos e abra teu coração e vamos orar. Escute esse louvor. Deixe entrar no teu coração esse louvor. Nós deixamos essa casa para ti, Senhor, e essa casa é o nosso coração. Entregue teu coração para ouvir a voz do Senhor. Não é eu que vou falar contigo nesse momento, é o Senhor. Escute esse louvor e deixa ele entrar. E eu vou estar orando por você agora, para que essa palavra venha consolidar o teu coração. Se entregue para Ele, abra, decida. Deixe Jesus encher esse lugar da presença dele. Pai amado, abençoa cada mulher que está assistindo essa live. Abençoa, Senhor, cada família representada, Senhor. Vem, Pai, tocar nos nossos corações. Vem falar poderosamente conosco, Senhor. Vem nos dar discernimento, Pai, do que estamos fazendo. Nos constrange, Senhor, com o teu amor derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, vem cuidar de cada mulher aqui hoje, Senhor. Abençoa os filhos, a família, os maridos, Senhor. Vem trazer, Senhor, um caminho de paz, um caminho perfeito aos nossos olhos, Senhor.
Vem nos mostrar, Senhor, o caminho que estamos. Vem nos mostrar onde devemos chegar, Pai amado. Vem, Pai, e remove o orgulho da nossa vida, Senhor, o orgulho que nos impede de recomeçar, Senhor. Que a gente possa estar recomeçando, Senhor, nesse tempo. Que a gente possa estar sendo mulheres diferentes, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, pela vida de cada mulher que está assistindo, Pai amado. Para cada mulher que representa, Senhor, uma filha Tua, Senhor. Uma ovelha Tua, Senhor. Que Tu venha nos dar, Senhor, um caminho, Senhor. Um caminho onde a gente tenha objetivos, Pai amado. Mas que a gente possa estar escolhendo por Ti nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Eu queria muito agradecer, gurias, cada um, e o Joab, claro, que está assistindo conosco. E eu quero todas as células, Joab. Todas as células pode estar nos acompanhando aí, não tem problema. Seja bem-vindo conosco. Eu queria deixar um beijo no coração de cada uma. Se vocês tiverem pedidos de oração, gurias, podem me mandar, que eu vou estar orando. Eu tenho feito algumas orações, eu coloco o nome de vocês e os pedidos de vocês. Eu creio que o nosso chamado é esse, estarmos buscando mais, sermos abençoados. Eu vou gravar essa live lá no YouTube também, para que a gente possa levar adiante aquilo que o Senhor tem falado conosco. E eu creio que o Senhor fala grandes coisas comigo e Ele fala com você também. E eu tenho certeza que essa noite foi uma noite diferente, porque eu me enchi da presença do Senhor aqui, vendo a palavra, e eu tenho certeza que você também sentiu no teu coração isso. Então, que você possa estar decidindo essa noite por algo melhor na tua vida, que é os caminhos do Senhor. Busque mais intimidade com Ele e Ele vai te dizer qual é o caminho correto. Quem quiser ofertar na célula, que tenha o entendimento da semente, tem os dados na página agora da igreja, tem lá, se você quiser pode fazer com cartão de crédito, com transferência, se você quiser pode gerar boleto, fica bem à vontade, isso é uma escolha tua. Eu queria dizer para você que eu desejo que Deus te abençoe muito nessa noite. E eu vou estar orando contigo para encerrar agora essa live. E pode me chamar no privado se ficou alguma dúvida, se você quiser precisar de algo, eu estou disponível para você nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Senhor, abençoa cada mulher representada aqui, Senhor, nos dá, Pai, a direção da Tua vontade, Senhor, nos dá o resto de semana abençoado, Senhor, que a gente venha passar, Pai, por esse tempo de isolamento, onde não podemos estar juntas, nos abraçando, que Tu venha suprir, Pai, cada mulher aqui com o Teu abraço, Senhor, pega cada mulher no colo, Senhor, cuida de cada mulher, Senhor, faz a diferença na nossa vida, Senhor. Pai querido e amado, faz a diferença no nosso coração, na nossa família, Pai, nos transforma, nos edifica, Pai, nos faz mulheres mais sábias, Pai amado, que a gente possa ter entendimento da Tua vontade, Senhor, que a gente possa estar escutando mais a Tua voz, que a gente possa estar, Pai, buscando mais em Ti o nosso consolo, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa dessa live, amém. Amém, minhas queridas, Deus abençoe, uma boa noite, um bom resto de semana e a gente vai se encontrando aí agora informatizadas, né? Agora eu tô cheia das lives, cheia dos vídeos, então vou estar mandando para vocês aí. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.